Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que tem um pessoalzinho conversando. E o tema deste vídeo, quem é Satanás? Este é um dos pilares da religião. É verdade. Quem é Satanás? Se tirar o Satanás da igreja, da chamada de igreja, porque não existe igreja mais. Se tirar o Satanás da chamada igreja, o dízimo que nunca foi dinheiro, a água que purifica, que eles então o sangue que verteu da cruz não serviu para nada. O que mais? Os sacrifícios, os envelopes, acabou. Acabou a religião. Então o Satanás, quem é Satanás? Eu separei algumas passagens. E em cima disso aqui eu gostaria que viesse algum especialista em Satanás. E em cima dessas passagens eu gostaria que alguém viesse e mostrasse aqui, ó, no comentário, fizesse um vídeo, ó, esse vídeo é dedicado ao Cláudio Mendes do canal Limpos pela Graça. Eu vou fazer esse vídeo e vou mostrar aqui que este Satanás é Satanás é Satanás. Eu gostaria muito que aparecesse algum filho de Deus no Espírito, e que esse Espírito desse o entendimento para que uma pessoa viesse e fizesse uma explanação perfeita de quem é esse Satanás. Tem até satanista, tem jogador aposentado famoso que diz que é satanista. Coitado, é um cabeça de bagre, não tem nada na cabeça. Não sabe nada. Não sabe nada. Não sabe nada de nada. Não sabe nada de nada. Então eu separei aqui, então em cima dessas passagens aqui, claro, se você tiver outra passagem, por favor, nos mostre. Teremos um prazer imenso em participar e querer saber quem é Satanás. Eu sei quem é Satanás, eu sei quem é diabo, eu sei quem é o Lúcifer, tudo isso eu sei. Tudo isso eu sei. São adjetivos. São adjetivos. Tanto no passado, que era Satã, depois veio aí traduziu para o português, ficou Satanás, e no grego é diabo ou diabolos, no tempo dos judeus. E eles usavam esses nomes como adjetivo para um acusador, um traidor. Moisés foi um Satanás. Moisés era, com base nas leis que ele recebeu, por intermédio de anjos, Moisés se tornou um acusador. Ele usava as leis para acusar os judeus. Olha, você fez isso, você não fez aquilo, você fez isso, você não fez aquilo, você não participou disso, você conforme o quê? As leis. Então, Satanás era Moisés, gente. Moisés era o diabo. Os fariseus eram o diabo. Judas foi o diabo, Judas foi um traidor. É isso. Judas apenas traiu. E eles ficam chutando Judas, falando que... E quem usa isso aqui para escravizar as pessoas? E quem usa essa maravilha, esse escrito sagrado para ficar roubando as pessoas? É melhor do que Judas, que apenas delatou? Coloque sua cachola para pensar. Então vamos lá. Algumas passagenzinhas simples aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Só isso. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Quando você vai entender, ler, isso aqui era o inimigo de Davi, era um opositor, era alguém contrário ao que Deus tinha falado, para não levantar aquele censo. Aí, em 2 Samuel, não sei onde é, deixa eu ver se tem uma referência aqui. 2 Samuel usa de um jeito, fala-se de um jeito. Aqui, em Crônicas, fala de outro jeito. Você entendeu? Então, Satanás era um opositor de Deus ou de Davi, que levantou o censo, ou seja, fez algo, se opôs ao que Deus tinha proibido. Deus não tinha mandado fazer censo, coisa nenhuma. Aí, simplesmente, quem escreveu aqui, provavelmente na Bíblia hebraica, está um opositor. Aí colocaram aqui como Satã. Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia Sefer, como que está na Bíblia Sefer. Então aqui, ó. Então Satã, porque Satanás em hebraico é Satã. Então o Satã, o opositor, se levantou contra Israel e incitou Davi a recensear Israel. Alguém contrário a Deus. Não tem nada a ver de ser demoníaco aqui.
Vamos aqui, outra passagem, deixa eu colocar na Nova Almeida atualizada de novo, cadê ela aqui? Vamos em Jó, Satanás, veja. Num dia em que os filhos de Deus, primeiro lugar, se for lá em Hebreus capítulo 1, capítulo 2, eu não fiz essas referências porque meu negócio aqui é rápido esse vídeo. Não vou ficar... Mas depois você olha lá em 1º e 2º Hebreus, Deus nunca chamou anjos de filhos. Os anjos eram auxiliadores daqueles que iriam herdar a salvação, que iriam passar pela grande tribulação, pelo juízo do ano 70. Então aqui está assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Olha, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, aqui era um invejoso, um inimigo de Jó. Não tinha nada a ver. Essa história aqui é uma fábula para que foi inserido aqui de alguma forma, provavelmente pelos antigos religiosos, antigos fariseus, antigos seguidores de Moisés, colocaram essa fábula de uma forma de amedrontar os judeus, o povo de Israel. Por isso que foi colocada essa história. Por quê? Porque como eu acredito nos escritos bíblicos, eu vou aqui em Isaías 45:5 e eu vou ler desta forma: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Se o Senhor só há um e ele faz todas as coisas, e quer ver, ó, se colocar na NVI, olha como que fala esse versículo aqui, ó. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, conforme está escrito, e eu, claro que acredito muito mais no livro de Isaías do que no livro de Jó, claro, eu particularmente acredito muito mais, eu dou mais crédito a isso aqui. Eu creio nesse Senhor, que é ele que faz todas as coisas. Então, por que que ele teria um inimigo, como ele teria um parceiro para causar todas aquelas mazelas na vida de Jó? Então, se isso cabe na sua cabecinha religiosa, seja feliz com isso, mas eu, conforme é esse escrito, para mim, esse Satanás não tem nada a ver de chifre, de cauda, nada. Claro que não. Ainda mais, por que essa história de Jó para mim é uma fábula? Como que ele, tendo um homem tão temente, tão amoroso, tão adorador dele, ele iria permitir que se fizesse algo contra ele? Se Paulo disse lá em... Olha, essa fluiu fresquinho. Se Paulo disse lá em Gálatas 6, versículo agora não me lembro, depois você lê o capítulo, aquilo que o homem semear é aquilo que o homem colherá. Em Gálatas 5,16 fala que a carne luta contra o espírito luta a carne. Como é? E outra, lá em Tiago, que agora eu não me recordo, tá fluindo fresquinho, Tiago falou que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado. Então, se Deus não tenta ninguém, Tiago conhecia a história de Jó, se é que naquela época existia essa história de Jó. Então, Tiago conhecia. Então, se Tiago falou isso, Tiago conhecia, era mais próximo lá da história do que nós, depois de quase 3, 4 mil anos. Você entendeu? Então, por essas ligações, que essa história de Jó aqui, para mim, está ó, o X, ó, está fora. Isso aqui, esse Satanás não me convence. Se convence você, não, mas tem Lúcifer que caiu do céu. Isaías 14:12, o tema desse vídeo. Quem é Satanás? Este é um dos pilares da religião. Então, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Se eu pegar no texto da Almeida Corrigida Fiel, que é a única que fala essa palavra, temos aqui
como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Só que, se você pegar esse capítulo 14, a partir do versículo 3, aqui, do 3, deixa eu colocar na Almeida Corrigida, que ela dá umas... Almeida Corrigida não, na nova Almeida Atualizada, ela dá aqui lá umas diferenças, ó. Então fala, povo de Israel, no dia em que Deus vier e dar-lhe descanso do sofrimento, da angústia e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá sátira contra o rei da Babilônia. Aí você vai lendo, quando você chega aqui, veja como você, rei da Babilônia, caiu do céu. Era ele, o rei da Babilônia, que era considerado como Lúcifer. Lúcifer é portador de luz. Lúcifer não significa ser demoníaco, nunca, nem aqui, nem na China. Nunca significou. Lúcifer significa portador de luz. É simplesmente isso o significado. E estrela da manhã também é coisas boas, porque lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, 17, 70, dá uma olhada lá. Jesus disse que eu sou a brilhante estrela da manhã. Então, essa história aqui todinha fala do rei da Babilônia. Então aqui não tem Satanás. Não, mas tem Ezequiel 28, 12. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro. E diga-lhe assim, diz o Senhor Deus, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Vai lá no capítulo 27, nós estamos no 28, 12. Vai lá no capítulo 27 e vem lendo o capítulo 27 e 28 e você vai ver. O rei de Tiro, ele era um grande mercador, ele era um vendedor, ele ele viajava, ele voava, ele andava de navio para lá e para cá, vendendo, negociando nas cidades. Inclusive tinha uma cidade que ele negociava que chamava Éden. Aí eles pegam essas palavrinhas, tá vendo? Quem caiu aqui foi Satanás. Mentira, gente. Isso é engano, isso é engano. Então aqui também não me convenceu. Em Mateus 4:10, então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor. Aqui ele, só em Mateus, Marcos, Lucas e João não tem nada a ver que nenhum ser do mal ficou tentando Jesus após ele ser batizado. Ser batizado não, que Jesus não foi batizado. Jesus foi lavado, porque o batismo era o batismo do arrependimento, arrependimento de pecados. Jesus não teve nenhum pecado. Então ele foi lavado para cumprir a lei. Por isso que ele falou para João Batista que a justiça seja cumprida. Que lei era essa? A lei da purificação. E ele, como sendo Cordeiro de Deus, ou Cordeiro de Deus, que seria oferecido como sacrifício, ele devia ser macho, sem defeito, e ser lavado até as suas entranhas. Então ele, como Cordeiro de Deus, ele foi lavado no Rio Jordão, para se cumprir a lei da purificação. E quando ele saiu, ele foi ao deserto e ficou lá. A Bíblia fala 40 dias, vamos ter 40 dias. E ele foi tentado pela natureza carnal dele. Quando ele teve fome, a carne gritou, ele viu miragem. Imagine uma pessoa ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Simples assim. Mais um livro mais folclórico, mais floreado, um livro totalmente que as garras dos romanos lá em Constantino colocaram. Aí apareceu toda essa história que o diabo levou ele lá no alto do pináculo e fez isso. Levou ele de carriola, nas costas. Então, essa história também não é o Satanás que a religião fala. Isso daqui é um adjetivo para um opositor, um acusador, alguma pessoa carnal que pode ter chegado nele, ficou tentando ele. Como que pode você estar nessa situação? Para que você está jejuando? Pode até ser algo sim. Mas, se você ler o livro, eu não sei se agora deixa eu ver aqui. Marcos, acho que é Marcos, que é bem simplesinho. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Natureza carnal, diabolos, fome, sede. Estava com as feras e os anjos o serviam. Ficou lá no deserto, ele não foi para templo, para pináculo, foi para lugar nenhum. Foi simples assim. Você consegue entender? Então esse Satanás não me convenceu, a você não sei. E Marcos 8,33. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás.
porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Porque se você ler antes, Jesus estava falando que precisava passar naquele sacrifício, precisava ser pendurado. E Pedro falou o quê? De forma nenhuma, Senhor, deixaremos isso acontecer com o Senhor. Ele estava se opondo, ele estava sendo um opositor a uma situação que deveria acontecer a Jesus. Então ele era um Satanás, um diabo. Ele era alguém do contra, simples assim. Então esse Satanás também não é o Satanás, não tem ser demoníaco nada aqui. Vamos lá, em 1 Coríntios 5, 5, versículo 4 e versículo 5. Gente, aqui em São Paulo agora, é 7h30, 7h20 da noite, eu acho que está mais de 30 graus. Tá batendo um recorde hoje, sabadão, só que esse vídeo eu acho que só vai segunda-feira. Então veja, em 1 Coríntios, é o rapaz que teve caso com a madrasta. E Paulo chegou lá, os irmãos reunidos como igreja, e ele disse: em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que este tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Dia do Senhor, Apocalipse 1:10. Então veja, a natureza, a carne dele deveria ser disciplinada, deveria ser corrigida. Por quê? Porque Paulo foi fariseu, Paulo conheceu as leis. Paulo era hebreu de hebreu, Paulo era da tribo de Benjamim. Antes do encontro com Cristo em espírito na estrada de Damasco, ele era perseguidor da igreja, ele matava, ele prendia. Então Paulo, usando isso, falou que na lei de Moisés, na lei dada a Moisés, quando o enteado tivesse relação com a madrasta, ele deveria ser levado para fora e ser apedrejado, ser sentenciado. Não sei se até a morte, mas eu acho que era até a morte. Apedrejado. Então, quem era esse Satanás aqui? Os opositores. Quem eram os opositores de Jesus, dos discípulos e de Paulo? Além dos fariseus, dos saduceus. Quem eram eles? Era o quê? Satanás. Satanás significa adversário, acusador, opositor. É simples assim. Então, conforme a lei de Moisés, dada a Moisés, que era o Satanás, que era o acusador, então o rapaz que teve caso com a madrasta, no meio dos irmãos, deveria ser entregue aos acusadores, a Satanás. Então aqui também não é um ser de chifre de cauda. 2 Coríntios 11:13, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Quem eram esses aqui? Os fariseus e os seus auxiliares, porque tinha o sumo sacerdote, eu não sei a hierarquia dele, mas eles tinham o sumo sacerdote, que era o Satanás gigantão, era o Beuzebu, era o grande opositor, foi quem sentenciou Yeshua, Jesus, a ser pendurado. Então ele falou aqui, até os fariseus, os saduceus, os opositores se transformam em anjos de luz. E assim também os seus auxiliares, os seus secretários, nos dias de hoje os seus colaboradores. É isso também. Então aqui para mim não tem nada de ser demoníaco. Apocalipse 20, do versículo 1 ao 3, os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso é uma metáfora, é um enigma. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Veja isso daqui. Isso tem várias formas de explicar. Isso é um enigma. Para você entender bem, você tem que entender Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10 era o dia do Senhor. O dia do Senhor foi a vingança de Deus, foi o dia do juízo. Foi o dia do juízo. Esse Satanás, esse dragão, isso daqui era uma representação da lei, do acusador, da natureza carnal, desde o início. Desde o início veio acabando, como fala,
como fala, destruindo a natureza carnal, vinha e vem destruindo. Então juntou tudo ali, a natureza carnal, as leis dadas a Moisés, juntou tudo nesse enigma. Aí, vamos lá, o fim disso daqui, se isso daqui fosse um ser de chifre de caldo, amarrado por 1000 anos, então faz o que com esse escrito aqui de Hebreus 2, 14 e 15? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, Satanás, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Lei dada a Moisés. Então, se na morte Jesus destruiu a morte, a saber, o diabo, que era o Satanás, como então que você pode ainda ficar acreditando que esse dragão, antiga serpente, isso aqui é um ser demoníaco e ele está acorrentado? E será solto por 1000 anos? Você não consegue entender? Os 1000 anos aqui, está lá em Salmos. Eu tenho vários vídeos que eu fiz isso aí. Isso aí, Davi usou, mais vale um dia nos seus atos do que 1000 anos. Você entendeu? Essas coisas. Então, ele, para montar, João em espírito, para montar os 22 capítulos do Apocalipse, ele usou de profecias, de palavras de Jesus, do nascimento de Jesus, de quando Jesus, lá em Apocalipse 12, quando Jesus, menininho Jesus, teve que ser levado para o deserto, porque foi Pilatos? Foi Pilatos que mandou matar os meninos de 2 anos, 3 anos abaixo. Então, ele usou de várias passagens, várias histórias das leis, dos profetas e dos salmos para montar os enigmas, gente. Mas aqui o que mostra que isso aqui não tem nada a ver é que na morte Jesus destruiu aquele que matava, e aquele que matava era o que? Era o diabo era o acusador era Moisés eram as leis. É simples assim. Então aqui também não tem nada a ver. Então, para finalizar, vamos voltar a ler isso daqui, que é Isaías 45:5, e eu, como eu acredito nisso aqui, eu sei que há só um Senhor, e é Ele que faz todas as coisas. Quando uma pessoa anda na linha, é na linha, beleza. Quando a pessoa sai para a esquerda ou para a direita, papai disciplina, porque é assim que é. Aquilo que o homem semear, porque assim disse o nosso irmão no Espírito Paulo, ele falou isso em Gálatas. Para encerrar o vídeo aqui, eu vou colocar para você lá no versículo, aqui ó, Gálatas, aqui ó, capítulo 6, versículo 7, 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E agora eu vou te mostrar o verdadeiro Satanás, que é para você entender quem é o Satanás. Este é o Satanás. Gálatas capítulo 5, 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. São opostos. Opostos. Quando você faz alguma coisa que vem aquela cobrança, lembra, talvez não aconteça com você hoje, mas lembra na sua adolescência, lembra quando você andava no mundo das drogas, lembra quando você fazia isso, fazia aquilo, que vinha sempre uma cobrança, não faça isso, aí você fazia no outro dia, você estava com a cabeçona inchada. Eu passei por várias vezes isso, aí vinha aquele arrependimento: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz? Aí a vontade é de achar um buraco de um tatu canastra e você se jogar dentro e jogar a terra. Já aconteceu isso com você? Gente, isso é o espírito militando, lutando contra a carne, meu Jesus. É isso, papai. É isso, esse é o Satanás, é a natureza carnal, eram as leis dadas a Moisés, é o acusador, é adversário, é isso que é a coisa. Nada mais que isso. Você consegue entender? Então esse é o Satanás. Agora, para a religião, o Satanás, sabe quem é? É aquele que não frequenta a religião deles,
O Satanás é aquele que está na frente do bar tomando um copo de cachaça. O Satanás para eles é uma pessoa que está, uma prostituta, ele fala que está cheio de pombagira. O Satanás é aquele que está no YouTube falando perguntando quem é o Satanás. Isso é para eles, é Satanás, gente. Eles dizem, eles em mim aqui, eu acho que eles ficam só faltando por um chifrinho aqui, alguma coisinha, soltando fogo pela venta. Eles ficam planejando, maquinando isso aí. Para mostrar, tá vendo? Esse Cláudio é um Satanás. Ah, quem é o Satanás aí? Você entendeu? Então eu vou encerrar esse vídeo. Quem é Satanás? Coloque aí. Isso que eu mostrei para você, nada disso me convence. E eu tenho certeza que há milhares, há milhões, há bilhões de pessoas não convence. São bilhões de pessoas que não frequentam religião nenhuma, que vivem uma vida de boa. Uma hora no alto, outra hora abaixo, porque assim faz parte da natureza carnal. Uma hora você está bem, outra hora você está mais triste, assim que é. Faz parte. É a vida carnal da gente, a onda é assim, ó. Ela é igual uma onda, assim, ó. Uma hora em cima, outra embaixo, assim vai. Assim, é igual onda, tá bom? Então, se foi útil, eu peço que você contribua com esse canal, ó, dando joinha. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilhe com o seu teólogo, com o seu professor de teologia, com o seu professor lá, com o seu pregador. Fala, ó, esse cara quer saber quem é Satanás. Ele mostrou um monte de versículo aí, e eu acho que esses versículos é Satanás, só que ele tá mostrando que não é Satanás aí. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Se você quiser dar um valeu demais aí, tem aí, ó, valeu demais aí também, a contribuição aí para o canal, fique à vontade. Não estou aqui atrás disso, mas se você quiser fazer de coração, fique em paz, não tem nada a ver. Tá bom? E vamos em frente, então, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe, né, possa estar aí andando em paralelo com outra pessoa que tem o mesmo pensamento e a gente vai em frente nesse entendimento, tá bem? Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.